Muitas vezes as pessoas que estão fora da igreja, elas escutam o evangelho, elas se convertem, elas mudam de vida. E muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja, que são religiosos, estão lá dentro e não querem mudar, não mudam de vida. É sobre isso que nós vamos meditar. Fique conosco até o final desta meditação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de 44 a 52. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam. Veja, vai entendendo o que está acontecendo aqui. Os judeus, ou seja, os religiosos da época, estão cheios de inveja, blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isto e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Então veja o contraste. De um lado, judeus religiosos rejeitam a palavra de Paulo, têm inveja, blasfemam, e do outro lado, nós vemos pagãos que aceitam a fé. Percebe? De um lado, religiosos que rejeitam, gente que conhece a palavra, gente que conhece as leis de Deus, rejeitam. Do outro lado, pagãos, que ao descobrirem a verdade, ao conhecerem a verdade, se convertem. Versículo 49, desse modo a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região, mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra ele as poeiras dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo de 11 a 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Em primeiro lugar, Jesus veio para o seu povo, para Israel, para os judeus. Mas nós vemos na Sagrada Escritura que eles tiveram muita dificuldade de aceitar Jesus. E olha o que a Bíblia agora está falando, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, e aqui nós estamos vendo que foram pagãos. Gente que não conhecia a fé, gente que não conhecia as leis de Deus, gente que estava no pecado. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Veja, os pagãos ficaram muito, versículo 48, os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso, glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Abra sua Bíblia em Mateus 21, 43. Mateus 21, 43. Aqui é Jesus falando. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Jesus falando. Vocês não aceitam o evangelho. Será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produz os frutos dele. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, 11.
Romanos capítulo 11, versículo 11. Pergunto ainda, tropeçaram acaso para cair? De modo algum, mas sua queda, tornando a salvação acessível aos pagãos, incitou-os à emulação. O fechamento dos judeus fez com que os apóstolos fossem pregar para os pagãos. Então, até aquilo que era ruim, Deus tirou coisas boas. Ou seja, já que as portas estão fechadas aqui, vamos pregar para quem quer escutar. E a igreja começa então a se proliferar entre os pagãos. Que coisa linda, minha gente. Gálatas capítulo 3, versículo de 28 a 29. Já não há judeu nem grego. Veja, já não há judeu nem pagão, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Em outras palavras, o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Amado irmão e amada irmã, o Evangelho é para todos, tanto para os religiosos, tanto para aqueles que estão, vamos falar assim, aqueles que estão dentro da igreja, como para aqueles que estão fora. Que todos possamos abrir o coração. Tanto os que estão dentro, os religiosos, precisam abrir o coração, e aqueles que estão fora precisam se converter. O Evangelho é para todos. Escreve aqui nos comentários, eu não vou rejeitar a palavra de Deus. Eu não vou rejeitar a palavra de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Mande esse vídeo para mais alguém. Muita gente está precisando ouvir essa mensagem.